Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a todo mundo que tá aqui pelo Spotify e pelo YouTube. E ó, se você tá pelo YouTube ou pelo Spotify, por que eu tô repetindo isso? Porque se você não tá num ou no outro, você vai lá se inscrever. Toda semana temos vários vídeos no YouTube trazendo conteúdo de muita informação para você e, mais importante, embasado na ciência. E hoje nós estamos aqui com a Érica, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Antes disso, você já se inscreveu no canal? Você já curtiu esse vídeo? Porque a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te ensinar e trazer verdade para sua vida. A gente está aqui para poder te ajudar e eu gostaria muito da sua ajuda também, curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo e, mais importante, ativa o sininho, porque se faz sair o vídeo, vai aparecendo a notificação no seu celular para você não perder nenhum conteúdo que vai vir para cá. Então, vamos lá, se você está aqui porque você me conhece de algum lugar, eu sou Polinutri, já sou Nutri há 7 anos, atuo aqui na cidade de Uberlândia, mas em mais de 28 países nós já passamos dentro do online e hoje a gente está aqui com a Érica, eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela. A Érica é psicóloga e vamos começar, né, Érica? Sim. Me conta aqui um pouquinho da sua trajetória. A gente já se conhece desde do Danilo Faria, né, da equipe Danilo Faria, que eu te conheci da corrida. Amiga das minhas amigas, amiga da minha paciente, é amiga nossa também. Me conta uma coisa. Me conta da tua trajetória. Meu nome é Érica, tenho 30 anos, daqui alguns dias eu vou fazer 31, então às vezes dependendo de quando sair vou ter feito 31. Sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia, formei em 2020, no meio da pandemia. Comecei minha trajetória primeiro pela psicologia escolar, depois pela clínica, mas fiquei muito tempo na escolar. Mas agora eu tô na clínica mesmo. E por um bom tempo eu trabalhei nesses dois lados, né? Quando eu formei, eu fazia estágio numa escola e logo depois já fui contratada e fiquei lá nos dois lados. E aí logo uma escola aqui em Uberlândia, sou de Uberlândia, nascida, criada, estudei tudo, fiz tudo aqui. A gente fez na UFO, na mesma faculdade. Fez na UFO, na mesma faculdade. Você entrou quando na UFO? Eu entrei em 2017. Mas eu comecei a faculdade em 2014. Sim. Eu fiz um pouco na Unitri, que é uma particular daqui. E aí era meu sonho fazer UFO. Fez transferência. Fiz transferência. E aí aconteceu aquela coisa, né? De tipo, você perder tudo, eu perdi tudo. Perde todas as matérias. Elimina, porque eles não consideram por causa da emenda, né? Por conta da grade horária, assim, né? Porque, sei lá, na Unitri eu fazia a matéria por um período. E na UFO essa matéria é o dia inteiro. Então eu perdi tudo. Então, mesmo tendo sido alguma ideia, assim, o meu sonho, foi meio assustador da primeira semana, porque eu perdi tudo. Você fez assim, eu vou ter que começar do zero. Eu comecei do zero, praticamente. Sim. Então eu tenho muito tempo de psicologia. Existe desculpa te interromper, mas existe uma coisa muito engraçada, né, da Universidade Federal de Uberlândia, a gente que veio de lá, que, por que eu tô falando isso? Muita gente não sabe o que é UFO, que o UFO contrário é UFO. Mas, quando você vem da particular para cortar na UFO, como às vezes, por exemplo, a psicologia ela tem uma grade maior, ela não elimina. Ao contrário de se você sair da UFO e for para outras universidades, elimina. Eu tive muita dificuldade também de eliminar matéria de técnico de dentro da UFO para a graduação, porque eu fiz algumas matérias antes, eu entrei na patologia clínica primeiro. Então eu fiz algumas matérias antes básicas e aí eu não consegui eliminar nenhuma. E a UFO eu acho que é uma das universidades mais criteriosas com documentação. Então, quando eu entrei, eu tive várias questões com documentação, mas aí depois, se você não arrumar também, você não forma, né? Mas aí deu tudo certo. Eu formei logo na pandemia, porque tipo, eu tive a oportunidade de formar na pandemia. Porque foi muito corrido, né? E aí logo eu já entrei na escola e já abri a clínica. Então, de certa forma, eu tenho 6 anos de clínica já. Sim, sim. Eu me formei em 2018, né? Nós estamos em 2026. Acho que já vai fazer uns 8 anos que eu falo que eu tenho 7 anos de formada. Aí vai ficando. Aí depois, opa, peraí, do 7 foi pros 10, mas é que eu contei errado. Sim. Mas eu entrei na UF em 2013. Então, tem ali. Eu fiquei 9 anos dentro da UF, porque depois eu fiz o mestrado e dei uma pausa ali de 1 ano entre a graduação e o mestrado. Mas por conta do trabalho que eu te contei lá, do que eu tinha, eu falei que eu tinha um técnico, então eu fiz o técnico. As pessoas não sabem disso. Não? Porque eu falo muito pouco sobre de eu ter feito patologia clínica, de eu ter feito
análises clínicas dentro de um laboratório e eu formei para humana e trabalhei em laboratório veterinário. Olha isso. Eu amava. E a gente vive muito essa dualidade, né? Igual eu fiquei muito tempo na escolar, foi o que mais fez sentido pra mim. E hoje em dia não é que não faz mais sentido, porque eu atendo muito adolescente, então eu pego esse lado escolar. Mas a gente migra muito depois de muito tempo, né? A gente acha que a gente sabe alguma coisa, mas no final a gente não sabe de nada. E que engraçado, né? Dentro da minha jornada de 7 anos de carreira, 7 anos de carreira, 9 anos de carreira, eu comecei atendendo muito, basicamente, obesidade e emagrecimento, de maneira geral. E depois eu fui migrando para a esportiva, né? Bem depois. Eu já tenho 4 anos aí que eu atuo de maneira mais incisiva dentro da esportiva, apesar de sempre praticar esporte. Só nos últimos 4 anos que a gente teve um boom maior ali dentro da esportiva. Acho que também pela fase que a gente vive agora, hoje em dia. Antigamente não se procurava muito, né? Hoje em dia se procura mais e a gente vai se adaptando às transições que a carreira vai passando pra gente, né? De acordo com o que vai aparecendo, você vai sentindo a necessidade, não sei se com você é assim, mas você vai sentindo a necessidade de buscar mais conhecimento sobre isso, de se especializar, de estudar. E esse momento de transição de carreira, ele é muito importante no sentido de você veio da escolar e hoje você atende uma galera da corrida também, né? Pra quem não sabe, a Erika tem um canal no YouTube sobre corrida. Sim. Maravilhosa. A gente se conheceu lá na corrida de maneira geral, amigas das minhas amigas e clientes. Mas vocês estão produzindo conteúdo, você e Júlia, né? Juliana. A gente criou um canal no final do ano passado. Com a ideia de fazer um diário, né, online sobre a nossa trajetória, que a gente vai se desafiar esse ano. Eu vou fazer 21 pela primeira vez e ela vai fazer 42 km na Nilson Lima, que é a maior prova aqui de Uberlândia. Eu acho que pra quem não é de Uberlândia tá vendo a gente. O Nilson é uma referência aqui pra todo mundo da cidade, porque ele é um grande maratonista. Ele já fez quantas, você sabe? 400 e alguma coisa. Não é muita maratona, gente, pelo amor de Deus. A última Nilson foi a número 400 dele, mas depois disso ele já fez mais. Já fez outras, então assim, é bizarro. E aí eu não conhecia muito a história dele até entrar no mundo da corrida, mas quando eu conheci eu já fiquei assim, maravilhada. E a gente escolheu esse desafio e essa corrida mesmo por ser um símbolo da nossa cidade, mesmo a Juliana não sendo daqui. E a gente colocou o nome de A Vida é Corrida, que é o nome do nosso canal. E que faz muito sentido, porque a vida realmente é corrida, literalmente. Pelo sentido que a gente tem sobre a corrida, assim, que a gente tem essa ideia de passar esse propósito para as pessoas, que a corrida ela é uma parte da nossa vida. Porque hoje em dia a gente tá tendo como virou um boom da corrida, as pessoas estão colocando a corrida na vida delas, assim, só que a corrida virando como um todo. E a gente conversando muito, né, como amiga ali na assessoria, a gente viu que isso, sei lá, a gente não concorda muito com isso. E a corrida faz parte da nossa vida, né? A corrida entrou na minha vida em 2023, depois que eu tive um câncer. E aí foi onde eu conheci o Danilo, e eu não era a pessoa que praticava muitos esportes, assim, eu fazia musculação. Mas aí onde foi que a corrida apresentou assim na minha vida, foi assim um divisor de águas. Eu falo que foi grande. E falando em divisor de águas, a gente falou sobre transição de carreira, sobre a transição da faculdade, a transição de adolescente para o seu público-alvo hoje em dia. Porque você sai de um ambiente escolar e depois você vai para o atendimento ao público, que ainda atende adolescente, mas atende muito mais adulto, de maneira geral. Apesar de que tem muito adulto que é adolescente, brincadeira, mas... E a gente fala de uma fase de transição, né? Uma fase de que a mudança, ela sempre está presente na tua vida, e não só na tua vida, mas como a vida de 90% da população. Mas vamos lá. Eu acabei de citar vários exemplos, né? Fui supervisora de laboratório, trabalhei com majoritariamente emagrecimento, inclusive trabalho hoje em dia, né? Eu falo mais sobre emagrecimento na minha rede do que sobre, de fato, esportiva. Mas existe um público muito alto ali, acho que 40% do meu público são os atletas polinutri, e inclusive eu amo eles, dou muita atenção, inclusive. Temos até um modelo de acompanhamento específico para os atletas, que exige mais atenção, enfim. E falando nisso, o que você pensa, assim, sobre a transição que você já teve na tua saúde, na tua carreira, nos teus estudos,
que a gente falou sobre tudo isso, né? Sobre tudo ser basicamente passageiro, corrido, que a gente passa por cima de muita coisa e a gente transiciona ao longo da nossa vida. Sobre a lição que a gente aprende nessa transição, o que a corrida te ensina nessa transição, que é também uma transição. Você vai transicionando de 5, 10, 15, 21, 42. Cada distância te ensina algo diferente e cada fase da vida te ensina algo diferente. Então, a grande lição aqui da corrida em relação à tua trajetória de maneira geral, você consegue fazer esse link pra gente? Sim. Eu acho que a corrida, quando eu iniciei, eu tinha muito objetivo. Aqui, pra quem não sabe, em Uberlândia tem um parque, chama Parque de Sabiá. E eu sempre caminhei lá e via as pessoas correndo. E eu tinha um sonho, eu falava assim, será que um dia eu vou correr no Parque de Sabiá? E eu olhava as pessoas e falava assim, não, é extremamente difícil. Eu nunca vou conseguir. E eu acho que isso relaciona um pouco o que as pessoas fazem com os objetivos da vida e relacionado à transição. Tipo assim, eu tenho esse sonho, mas eu acho que eu nunca vou conseguir esse sonho. Mas eu nunca tentei, tá, gente? Então, assim, eu tinha esse sonho, mas eu nunca tinha tentado. E aí, precisou acontecer coisas bem difíceis na minha vida pra eu falar assim, eu acho que eu posso tentar. E aí, teve um evento que a equipe que eu tô agora fez sobre câncer de mama, que eles sempre fazem todo ano. E sobre câncer de modo geral. Teve ano passado, eu fui uma das pessoas que palestrou. E foi o evento que eu entrei no Danilo. Então, foi muito simbólico, assim. Eu conheci o Danilo nesse dia. E aí, Danilo é o próximo convidado do podcast, tá? Meu querido. E aí ele falou assim, eu contei desse sonho pra ele. Eu falei, meu sonho é correr do Parque Sabiá. Ele, então vai. Vai lá agora. Vai ter agora. Você quer correr? E aí eu fui, assim. Lógico que eu fui correndo, caminhando, que é assim que a gente começa. E aí é um pouco do que eu queria falar, assim. A gente tem pressa quando a gente tem um sonho de querer... Vou começar a corrida, vou correr 100 km direto. E aí a corrida... faz esse paralelo muito com a psicologia com a vida, de que não adianta você ter pressa. Não adianta, você pode conseguir, tá, gente? Mas o que vai acontecer do outro dia? Às vezes você não vai andar. Às vezes você vai estar estrupiado ali, ó, tudo quebrado. E às vezes a gente tem pressa das coisas. Eu quero muito correr 5 km, mas eu quero correr amanhã. E a gente tem muito isso quando a gente quer fazer uma transição, quando a gente quer fazer alguma coisa. E a corrida, ela me ensina todas as vezes isso, ela me lembra também. E eu acho que ela me ajuda a lembrar isso também com os meus pacientes, com a psicologia, que eu acredito que é isso, assim. Às vezes a gente precisa esperar o tempo das coisas. Sim. Na transição. Então, tenho um objetivo, então vamos fazer de pouquinho em pouquinho. Você não precisa começar correndo 5 km, você pode correr 200 metros. Você nunca correu. Nunca correu 200 metros, vamos começar com 200, né? Mas eu já corri na esteira, eu já fiz... Calma. Não é esse o objetivo? Eu acho que a transição está muito relacionada a isso com a corrida, porque se a gente não tem calma e não entende o processo das coisas, a transição fica muito mais difícil. E fazendo um paralelo aqui, com a dieta, as pessoas chegam e falam assim, eu quero emagrecer 5 quilos. Vamos lá, vamos começar, mas primeiro você precisa passar pelo 500 gramas. Sim. Aí a pessoa chega assim, olha pra você ver, eu tava falando isso num evento que eu palestrei semana passada, com uma psicóloga também que estava lá, e a gente estava comentando justamente esse fato. A pessoa ela pode perder todas as medidas. Dentro do atendimento online, especialmente, a gente faz várias circunferências, né? Sim. E aí acontece, esse caso em específico foi um caso mais recente, eu acabei citando ele, mas eu falei assim, não, moça, pelo amor de Deus, eu na consulta, não vou falar o nome, claro, mas falei assim, moça, pelo amor de Deus, você eliminou aqui, ó, várias medidas. Teve uma que aumentou meio centímetro. E aí a pessoa liga pra ela isso. falou assim, nossa, mas eu aumentei meio centímetro de abdômen. Eu falei assim, minha amiga pode ser inchaço, pelo amor de Deus, você foi no banheiro hoje? Então, assim, sabe, as pessoas elas querem tudo, mas elas não querem ver 1 quilo por mês tá pouco. Elas não querem aproveitar o processo. Exato. Elas querem 5 quilos e a gente tá em uma onda que não vou nem a entrar cultura nisso. Da magreza tá em alta. Eu não vou nem entrar nisso, assim, já ia entrar na medicação, já nem vou entrar nisso, porque isso é outra coisa, a gente já fala muito sobre isso aqui no canal. Mas a gente também tá numa onda de que tudo é muito rápido, tudo é imediato, né? A gente tem... e ninguém quer, de fato, passar pelo processo. Ninguém quer falar assim, então eu vou... Vocês já pensaram que 1 quilo por mês dá 12 quilos ao final do ano? Vocês já pensaram que 200 metros, daqui 3 meses, pode ser 5 km? Sim. Entendeu? Pode ser daqui 1 ano, mas uma hora ele vai virar 5 km. Você já foi de carro
fez 5 km de carro, você vê tanto que é longe? Exato, menina. Faz 5 km. Bota no GPS. Daqui 5 km. Bota no lugar. Onde eu vou? 5 km vai de carro, você vê. Exatamente. Pode ser mais rápido, mas você não tem noção do que você está se propondo. Distância. Exatamente. Então, assim, e aí, e sabe uma coisa que me irrita hoje com a onda da corrida? É que as pessoas postam assim, hoje eu só fiz 5 km. Pelo amor de Deus, o que é 5 km? Mas isso acontece porque acaba que... se você não correu uma meia maratona e uma maratona, você não é corredor, né? Pelo fato de você... você... as pessoas falam, isso não é verdade. Não é verdade. Aliás, se você andar, você já é corredor. Vamos deixar a gente vai falar sobre isso no próximo podcast. Vamos deixar pro Danilo falar isso. E aí, a gente traz aqui um ponto que as pessoas, elas querem o 880. Sim. Elas querem entrar num cargo de diretoria sem passar pelo estagiário. Entendeu? Elas querem, vamos estudar para um concurso público, minha amiga, é começar do tema mais básico, português, língua básica. Depois você vai para o conhecimento específico. Então, são processos, são etapas. Muita gente às vezes pergunta, a gente vê uma pessoa assim, não, dando conselho, não sei o que. Menina, eu faço terapia há anos, entendeu? Sim. Aí a pessoa não quer um mês de terapia, é difícil. Quero chegar na terapia e resolver todos os meus problemas em uma sessão de 1 hora. Ai, que preguiça. Em 1 hora. Em 1 hora a gente não consegue acolher quase nada. E assim, é difícil porque a pessoa vai falar assim, mas para emagrecer eu preciso de tempo. Para trabalhar as minhas questões emocionais eu preciso de tempo. Para comprar uma casa você precisa de tempo, juntar dinheiro. E aí você acaba pensando, a pessoa, ela acaba falando assim, então para tudo eu vou ter que esperar. Aí começa o imediatismo, ela começa a entrar em negociações erradas, ela começa a entrar em abordagens fora do óbvio, digamos assim, tanto nutricionalmente quanto emocionalmente. A gente sabe que tem aí, assim como tem os charlatanismos da nutrição, tem os da psicologia também. E assim, a gente precisa se respeitar. Eu acho que isso vai muito de uma posição do fato de que as pessoas nem se respeitam, que dirá se respeitar o outro, e a gente entra numa questão social, a gente entra numa questão psicológica mesmo, de um adoecimento a longo prazo, porque as pessoas, elas não conseguem entrar no básico. Por isso que as pessoas estão adoecidas. Exatamente. Você viu aqueles vídeos que o povo até bate nos outros? Esses dias tinha um vídeo sobre... era um vídeo sobre a... Eu não sei se é esse o nome, me corrija aí se eu estiver errado, bota aí que eu errei o nome, da tripulação, que trabalha no avião, que já é um ambiente extremamente estressor, né? O quanto as pessoas são mal educadas, porque elas estão constantemente, elas já estão no meio de uma locomoção mais rápida, né? Então, elas estão constantemente ali sobre o estresse do trabalho, sobre o estresse do tempo, sobre o estresse do ambiente, e elas acabam descontando isso nos profissionais que estão ali para poder ajudar elas. Então, as pessoas estão sem paciência, as pessoas não querem aproveitar o processo, elas não querem, ela já tá pensando, vou dar um exemplo, ela faz café da manhã já pensando no almoço. Mas aí a gente, pensando em obesidade, a gente tem outros. Tem que ter organização, isso, sim, exatamente. mas é diferente você ficar ansioso pelo resultado final das coisas. Exato. Terapia e nutrição, sucesso. Gente, porque senão aí a gente não entende o processo da transição, que foi a sua pergunta de tipo assim, se eu vou transicionar, e aí também, gente, não tem caminho certo. Mas será que eu vou transicionar certo? Será que essa escolha que eu fiz aqui, igual você, será que a escolha que eu fiz aqui de mudar da patologia para uma versão clínica e tudo mais vai dar certo? Não tem como saber, gente. Exatamente. Então, se a gente não tentar, e aí tem a parte da nossa escolha, da gente se responsabilizar, que é uma coisa que não existe mais, né? As pessoas não querem se responsabilizar. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Isso. Exatamente. Eu não dei conta de 5km, foi o meu treinador. Eu não dei conta de emagrecer, foi a Foi amor. E aí a gente tira a responsabilização sobre nós mesmos. Então eu acho que é difícil isso. Então eu acho que até nessas coisas da transição, a gente tem que sempre estar se lembrando. Tipo assim, estou transicionando, estou decidindo fazer assim, mas aí, e a minha responsabilidade nesse processo? Eu tenho que ele treinar. Eu tenho que ele treinar. Exato. Se eu não treinar, não vai dar certo. Eu tenho que seguir o planejamento que ela me passou, porque como não que eu vai vou dar fazer? certo. Então, Exatamente. eu acho que quando eu olho minha trajetória de vida, eu sempre fui uma pessoa, Pauli, que eu hoje em dia eu olho minha história e falo isso, assim. Eu sempre fui muito caruda. Eu gosto de falar isso, eu sempre fui muito caruda. Isso me ajudou, isso e alguma vez pode ter me prejudicado? Sim, não sei, com certeza. Mas se eu não fosse caruda, eu não tinha conquistado as coisas que eu conquistei hoje. Porque é tipo assim, gente, o não eu já tenho.
O não eu já tenho, então eu só vou. É igual a mesma coisa da corrida. O não eu já tinha, eu poderia não completar o Parque do Sabiá. Exatamente. O problema de não completar o Parque do Sabiá é que não tem volta, né? Você parou ali no meio e acabou. Você tem que andar Então até o aí, final. aí você tem que ir caminhando. É. Mas eu tentei. E assim, hoje em dia eu corro 5 km sem parar. Isso pra mim, se você me contasse pra Érica de, sei lá, 10 anos atrás, eu falaria que era mentira. Como outras coisas que eu já fiz que eu falaria, nunca. Nunca. Então eu acho que se a gente não tentar também e olhar pro processo e ter carinho com a gente, que foi isso que você falou, né? Se a gente também não ter carinho com a gente nesse processo, o que vai virar? Então eu acho que tudo se relaciona, né? A corrida, a psicologia, a nutrição. E em tempos de rede social, a corrida hoje ela virou palco pra comparação. Sim. Porque eu corro, fulano corre mais rápido, porque não sei o quê. Porque Qual que é seu pace? Exato. Ai, eu odeio. Tá. Gente, até me desconcentrei. As pessoas lá na assessoria que eu corro, elas falam que eu lido muito bem com o meu pace. Toda vez alguém vem me parabenizar por isso, eu acho isso engraçado. Eu corro no pace 7, não sei pra quem sabe, é 7, eu demoro 7 minutos pra completar 1 km. Às vezes as pessoas acham isso muito devagar, né? E aí eu fico assim, gente, mas antes eu nem corri. Exatamente. Eu nem fui, às vezes eu falo uma coisa, a Mariana tá rindo, que às vezes eu chego de algum treino e tal, aí ela pergunta, Mariana, minha esposa que tá aqui, aí ela vira e fala assim, ela fala, como foi a corrida? Aí eu viro e falo assim, não cumpri o treino hoje não, foi muito ruim, quebrei, aí ela fala assim, pelo menos você foi, né, tentou fazer o treino e tá ótimo. E eu também me esqueço, tá, gente, eu sou psicóloga, eu sei de tudo, mas esses dias meu treinador olhou pra dentro dos meus olhos, eu fui muito triste, porque eu passei por um processo de lesão, voltei a correr, e aí meu treinador falou assim, Érica, me poupe, você acabou de fazer 10 km, quanto tempo você não fazia 10 km? Exatamente. Vai dormir, menina, vai, sei lá, fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa da vida. E aí, vocês vão, mais, tá? Pode pôr. E aí vocês vão conhecer ele é bem direto, assim, mas às vezes a gente precisa se lembrar, tipo, lembrar. Eu fiz 10 km. Exatamente. Eu, tipo assim, 10 km é muita coisa. E a gente se compara muito, a gente se compara com a menina que vive pra isso, que ganha pra isso. E a gente não ganha pra isso, a gente tem outra... Por isso que é muito esse o nosso objetivo com o canal, mostrar isso, assim. A corrida faz parte da nossa vida. A gente não ganha pra isso. Exatamente. Eu sou psicóloga, você é nutricionista. Eu ganho com nutrição, eu não sou atleta. Deus me livre ser atleta, gente. Assim, eu admiro todos eles, eu bato palma, porque assim, eu tô assistindo ali a Olimpíada. Exatamente. Assim, vocês são fodas. Lindos. Mas é isso, a minha treinadora também fala muito isso, sabe? Ela fala assim, Polly, você não é atleta. A gente tá ali também quero correr uma maratona esse ano, tô na preparação. Ela fala assim, você não é atleta, você é nutri. Então, assim, ficou cansada com seus clientes hoje, o treino vai ser ruim, entendeu? Sim. É isso. E as pessoas, elas se comparam muito com o que... E outra coisa, se comparar com coisa que você vê, você não sabe se aquilo ali, às vezes a pessoa desligou, aquilo ali não foi aquilo ali, aquele treino nem foi daquele dia. O povo mente no Strava, gente. Por que você vai mentir no Strava? Exatamente. Eu paro o meu treino toda vez que eu não sei o quê, e aí isso aparece lá no Strava, né? E aí tem gente que fica vigiando a vida dos outros na hora que para o Strava. A cara da Marina não é mesmo? Eu paro pra tomar gel e eu tô nem aí. Tô nem aí, sabe o que acontece? Quando é treino intervalado, eu paro também. Porque eu tô parada, não tô treinando, tá nada nas minhas recomendações de parar o relógio. E aí, o Strava vai falar que eu tô mentindo? Então, assim, qual que é o X da questão aqui? A gente se compara e a gente se frustra. A gente se frustra por uma coisa que era pra ser legal. Sim. Uma coisa que você tá conseguindo, você tá indo, mediante a todas as suas dificuldades. E assim é na vida, assim é na dieta. Cara, que bom que você bebeu água, que você comeu frutas hoje. Sabe uma coisa? Vocês da psicologia, eu falo muito isso no meu Instagram. Vocês devem me bater quando eu falo isso. Mas eu falo, tá? E aí, uma vez, uma paciente minha, que é psicóloga também, ela falou assim, mas se funciona pra você, quem sou eu pra julgar? E aí, às vezes esses dias eu tava indo correr. Isso vai virar um corte engraçado depois mesmo. Uma vez esses dias eu tava indo correr e eu tava muito cansada nesse dia. E aí, tava numa fase que, lembra que eu te falei que eu estraguei meu tênis, aí tive que comprar outro. E aí eu tava começando a sentir o meu pé de novo, eu falei assim, nossa, meu Deus, eu preciso do meu tênis, porque o meu pé tá... não vou correr hoje não, acho que eu vou voltar pra casa. Porque não sei o que, nossa, hoje eu tô cansada, minhas pernas tá doendo, meu pé tá doendo, eu preciso de um tênis. Tudo dói, né? Tudo dói. E minha cabeça daquele jeito, lutando contra. Tipo, eu tinha corrido 1 quarteirão. Sim. Aí, de repente, passou o pessoal da limpeza do bairro, recolhendo o lixo. E aí me deu um estalo. Porque eu falei assim, cara, eles estão correndo o dia inteiro com uma bota de bico de ferro. E eles estão mais felizes do que eu.
Porque eles me cumprimentaram e tal, e eu sempre cumprimento todo mundo, e eles já me conhecem, inclusive. E aí eu falei assim, puta que pariu, eu tô reclamando à toa, sabe? Porque eu tô aqui, olha o meu tênis, olha, tá macio em vista do deles, entendeu? Então, às vezes, eu dou uns tratamentos de choque no meu cérebro. Esses dias, mandaram na minha caixinha, eu não consigo comer frutas. Aí eu não falei nada. Eu só coloquei uma imagem de duas crianças, de uma posição que a gente tem muito no Brasil, solicitando comida e tudo mais. Eu falei assim, eles gostariam de comer frutas. Acabou ali, você destrói um argumento. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar nisso para mudança do próprio comportamento. Tô errada? Fala assim como psicóloga. Eu não acho que é todo... Eu tenho uma coisa que eu falo que não tem certo e errado. Tem certo e errado, né? Acho que você já deve ter escutado isso da sua psicóloga. Sim. Errado pra quem? Errado pra quem? A gente adora fazer essas perguntas. Porque eu não acho que isso eu vou responder desse jeito. Pode errado falar. pra quem? Porque, às vezes, algumas pessoas, elas precisam ser lembradas de algumas coisas que elas mesmas sabem, mas elas esqueceram. Eu funciono assim. Eu funciono na base do choque. E aí, se a gente não fizer isso, enquanto nós mesmos, a gente esquece das coisas que a gente mesmo construiu. Então, Érica, mas como assim eu esqueci de uma coisa que eu sei? Gente, é muito fácil esquecer de uma coisa que você sabe, que você aprendeu. Então, a gente não tem essa ideia. Se a gente não constrói as coisas, mesmo assim, ó, igual você é uma nutricionista, você construiu a sua alimentação, você tem todo o seu plano, mas você tá isenta ao erro? Impossível, gente. E aí a gente esquece isso da humanidade, que é a frustração, que é uma das coisas que você falou. A gente não tem como fugir da frustração. Me desculpa, gente, se alguém queria escutar que eu tenho um conselho pra te falar, pra você não se frustrar, eu vou te falar uma coisa. Frustre. A frustração, ela serve pra gente se lembrar de coisas que são importantes. Se eu não me frustro, eu não vejo... Eu vou dar o exemplo da Corrida de Janeiro Branco. Foi horrível pra mim, Paulo. Eu chorei no meio da prova. No vlog do nosso canal, Thais, eu chorei. Sabe por quê? Eu tava de TPM. Eu tava estressada. Eu tava sem fone, porque a Juliana falou assim, amiga, vamos correr sem fone. Eu quis matar ela. Eu fiquei estressada com o trajeto. Eu fiquei estressada com tudo. Eu me frustrei a prova inteira. Eu terminei tão bem depois. Passou um tempo, tá, gente? Depois eu fiquei estressada. Passou um tempo depois eu falei assim, eu precisava me frustrar de eu lembrar assim, velho, você correu 10 km, você dá conta de fazer 10 km. Então, eu precisei daquela frustração naquele momento. Pra eu me lembrar de, tipo assim, eu tô reclamando, igual você falou, tô reclamando de correr subida. Nossa, esse é o meu grande problema da minha vida? Nossa, grande problema, exatamente. E aí eu fiquei tipo assim, gente, eu assisti o vlog e fiquei assim, não, mas você é bobinha, eu vou usar hein, essa Érica? frase na minha próxima caixinha de pergunta, quando alguém falar, esse é o grande problema da sua vida. Esse é o grande problema da sua vida, Érica? Você não conseguiu fazer essa subida aqui? Exatamente. Nossa. Eu vou usar essa frase com você. Vamos editar, Paulinha. Eu vou usar essa frase com você, Emma. Tá? Obrigada. Eu também vou usar com você. Gente, ela usa as próprias palavras contra mim mesmo, tá? Que ela fala, sabe por quê? Porque eu fico atendendo online, como a gente divide escritório, ela escuta. Às vezes ela... Lá em casa acontece isso com a minha irmã. Ela fala assim, nossa, mas você fala isso pro seu paciente, você não faz? Eu falo, Menina, as duas podiam tomar um café juntas, né? óbvio. Exato. Aí ela vira e fala assim, mas esses dias eu escutei você falando isso pra sua cliente, por que você tá fazendo o contrário? Aí eu, Mas aí é onde a gente... precisa de se lembrar. A hipocrisia e a frustração, gente, elas andam no mesmo lugar, tá? A gente é muito hipócrita. E se a gente não ia aceitar a nossa própria hipocrisia, a gente vai viver num limbo. Porque a gente precisa... Percebeu que eu tô fazendo terapia aqui, né? Eu tô assim... Se a gente não aceitar a nossa própria hipocrisia, a gente vai ficar se confundindo mesmo. Eu erro e tá tudo bem, eu sou super hipócrita. Mas se eu não entender que eu estou errando... E todas as vezes, aí assim, óbvio, né, a gente erra, aí depois a gente entende o erro, a gente compreende o erro, a gente faz diferente. Exatamente. Agora você ficar lá Porque toda vez, continuar no erro errei, também, Isso. Mas é a mesma coisa da frustração. burrice, né? Tipo, eu me frustrei por isso, esse não é o grande problema da minha vida, então por que eu vou ficar reclamando isso toda vez? Então, peraí, vamos recapitular essas frases que esse trem tá muito bom. Como é que é? Esse é o grande problema da minha vida? Vamos sempre pensar nisso. Esse é o grande problema da minha vida? Nossa, e a esse é... Ixi, hipocrisia anda junto com a frustração. Hipocrisia anda junto com a frustração. Muito bom. Aí vamos fazer um corte falando, colocar hipocrisia anda junto com... Vou usar IA, gente, assim, toda bonitinha. Vai ser bom, vai ser bom. Vamos lá. Tem uma pergunta pra te fazer. Faça. Já que a gente tá falando de frustração, no recálculo de rota da vida, quando a gente tá pensando em várias transições, de tudo, de distância à carreira, como lidar com essa frustração de tanto na corrida, né?
quanto na vida. Cara, às vezes eu me frustro muito. Nossa, me frustro com um cliente que não tá conseguindo entender o que eu tô falando. Sim. E às vezes, como você atende o público, você sabe como é que é. Às vezes você fala assim, gente, eu acho que eu tô falando grego. Você não é fala, a possível. pessoa entendeu bem. Exatamente, aí você fala assim, gente, então, um exercício que eu sempre faço ao final das minhas consultas é, me repete aqui o que a gente planejou, por favor, igual criança, sabe? Sim. Aí, uma vez uma cliente falou assim, eu não posso quando você faz isso. Eu falei assim, então, mas é porque você precisa reforçar. Sabe por que você não gosta? Porque foi desconfortável. Sim. Se foi desconfortável, é exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar, que é o que não tá dando certo. Então, é um exercício de reforço. É pra ser desconfortável. Uma coisa, essa é uma frase que eu sempre falo. Tá vendo? Às vezes eu entendo porque as pessoas falam esse negócio. Mas porque assim, um cliente meu uma vez estava falando assim, nossa, mas tá doendo muito pra eu fazer. A gente tá falando sobre corrida e fazendo um paralelo que a gente tá falando aqui, ela falou assim, mas dói muito quando eu tô fazendo acima de 8 km. E aí era uma conversa junto com era uma cliente que a gente tava no mesmo ambiente ali de treino. E aí eu falei assim, então, é pra doer. Às vezes vai doer. Porque é no desconforto que você vai conseguir avançar, entendeu? E aí essa cliente pegou pra ela e graças a Deus depois ela conseguiu avançar nos treinos e tudo mais. Mas a ideia é pra ser desconfortável. Não tem que ser desconfortável a primeira vez que você entrar em contato com uma coisa que você não que não é do teu meio, que não é do teu ambiente, que não é uma coisa que você não é acostumado a fazer. E a Érica, que é terapeuta, sabe muito bem disso. Se você tá procurando terapia achando que a terapia vai ser lindo, não vai, é desconfortável. Eu já saí da terapia chorando, já. Eu tive uma sessão essa semana de primeira sessão. E eu falei isso para uma cliente. Eu falei, olha, se você tá procurando isso aqui para ser confortável, esse não é um ambiente, aqui é um ambiente desconfortável. Desconfortável não que você não você acolhedora. Sim. Desconfortável para você que você vai ter que falar de coisas que às vezes a gente não quer falar. Tanto que fugiu a vida inteira. E tá tudo bem. Mas aí a gente não muda sem o desconforto. Exato. E isso você deu um exemplo, é óbvio. Eu não consigo progredir na corrida se eu não ficar me esforçando de termo de esforço físico, né? Exato. Então, e assim, mental. Muitas vezes o esforço não é físico, é mental. A corrida, ela Minha me ensinou terapeuta muito fala, isso, assim. Às vezes eu tô ali, meu corpo dá conta, mas é o meu mental falando assim, não. Para. Eu falo que os primeiros 20 minutos da corrida, pra mim, minha mente tá assim, para. Chega, Não, você vai dormir. Os primeiros 20 minutos são os piores pra Eu todo sinto mundo. que eu vou morrer todas as Até vezes. atleta de elite fala isso, sabe? Né? Que os primeiros Que minutos... bom que eles falam, isso me tranquiliza, porque assim, Sim. eu acho que eu vou morrer todas as vezes. Isso. A minha treinadora tava falando sobre isso, que a gente tava falando sobre o mental, né? Que eu falo assim, esse treino aqui foi mental, porque eu tenho que ficar trabalhando na minha mente, tipo, eu chego mais cansada mentalmente do que física, Sim. de alguns treinos. Porque eu fico conversando comigo mesmo, sabe? Às vezes acaba o assunto. Quando acaba o assunto comigo mesma, tipo, já tá no KM, sei lá, 22. E aí eu fico, tipo... Eu não converso tanto comigo na corrida, esse é um ponto, sabia? Eu converso desligo. Não consigo. Eu penso em outras coisas. Às vezes eu penso em nada. Sim. Gente, eu fico tão alheia a tudo, porque eu corro de Eu fone, acho que eu também corro de fone. E às vezes eu acho até perigoso, porque eu não tô pensando em nada. E aí, às vezes eu já esbarrei gente no Parque Sabiá e não cumprimentei a pessoa. Isso acontece sempre. Eu pago de doida. Porque aí eu não vi. Porque eu não vi mesmo. eu falo tanto na corrida que eu falo sozinha. Eu descobri esses dias... te vendo falando, Sim, conversando. a paciente virou e falou assim, eu te vi no Parque Sabiá correndo, mas eu acho que você tava conversando com alguém. Aí eu... nós estamos no telefone. E aí eu falei assim, eu não tava no telefone. É que a Mariana não me liga, assim, muito rara. Só se acontecer alguma coisa assim pra me ligar a hora que eu tô treinando. Então, assim, eu não tava no telefone. E aí eu falei assim, entendi. Na minha cabeça eu estava falando sozinha. E aí eu falo tanto, às vezes eu falo tanto. Esses dias eu tava com uma amiga minha. E aí ela falou assim, o que foi que você tá dançando aí? Aí eu tava dançando na música. E pensando em não sei o que, desse jeito, eu falei, gente, eu sou a própria Tonha da Lua, correndo. Eu fico só, tipo, pensando assim, meu Deus do céu, tá doendo tudo. E aí eu acho que esses são meus pensamentos, reclamando mesmo. Mas qual que é a sua pergunta mesmo? A minha pergunta é sobre como lidar com essa frustração. Tá. Essa frustração de, às vezes, você não conseguir... quando você sai do planejado. Porque as pessoas têm muita dificuldade com isso. Eu acho que a dificuldade das pessoas é depois que ela sai do planejado. Eu vejo isso muito na dieta. E isso pra mim por muito tempo foi muito difícil por já ter tido transtorno alimentar.
Por exemplo, errei hoje, aí isso quer dizer que eu posso errar todos os outros dias. É a síndrome da Jaqueline, que eu sempre falo. Já que eu errei hoje, Já que eu errei hoje, já que eu vou comi errar um amanhã. bombom, vou comer a caixa de bombom Aí é a inteira. mesma coisa, tipo, da corrida, da vida, dos outros problemas. No outro dia, tá tudo bem começar do zero. Não tem dia pra começar as coisas. Exatamente. Eu acho que o problema da frustração é que as pessoas querem começar de um jeito perfeito. Aí, Juta, além da frustração e da outra coisa que eu falei, é do perfeccionismo. A pessoa também quer começar perfeita. Ela fica tanto tempo trabalhando a perfeição que ela nunca sai do lugar. Eu vejo isso muito na minha clínica, esbarra muito no seu trabalho, que é tipo assim, Érica, eu vou começar na academia, meus pacientes falam. Aí sabe como que eles querem começar? Fazer 7 dias da semana. Nunca! Não vai Gente, dar faz conta. 2! Aí eu falo, Já é melhor do vamos que fazer não. assim? Vai lá e tenta. Eu falo assim, vai lá e tenta 2 dias na semana. Aí depois você me conta semana que vem, pode ser? As pessoas esquecem que elas querem começar, elas vão do 0 a 80 muito rápido. E aí eu acho que essa é a resposta da pergunta que você fez sobre a frustração. Não que é uma resposta de verdade Única. absoluta, mas eu acho que a gente precisa iniciar pelo básico, que é fazer poucas coisas no começo. Então, se eu não deu certo hoje, o treino hoje, vamos tentar o básico no outro dia? Isso acontece muito no emagrecimento. As pessoas chegam e falam assim, eu já tentei de tudo para emagrecer. Ela já tentou cápsula, ela já tentou métodos Todos os extremamente tipos de métodos, né? restritivos. Ela já tentou medicação, ela já tentou fazer academia 7 vezes na semana, ela só nunca tentou seguir uma dieta. Aí eu falo assim, você já tentou o básico? Aí você faz uma prescrição, né? Quem me conhece sabe a forma contrária. Amiga, fruta. Não, fruta... Aí a pessoa tem todos os preconceitos. E aí você vira e fala assim, não, leite faz mal, fruta faz mal. Ah, você vive de quê então? Por isso que não dá certo, né? E eu sou, pra quem me conhece, sabe que no consultório eu bato mesmo. A pessoa chega lá e fala assim, cara, é isso. Esse aqui é o básico, não tem nada mirabolante. Arroz, feijão, frutas, vegetais. É isso aqui, segue isso aqui. Aí a pessoa fica surpresa, né? Nossa, é o básico. É isso, elas querem uma prescrição do nada. Outro dia, esses dias, eu tava conversando com uma médica, eu não vou falar quem que é, porque não vem ao caso. E ela falou assim, Polly, se eu não passar nenhuma suplementação de nada, as pessoas sentem lá achando que ela não foi no médico. Sim. Aí eu falei assim, agora eu entendo porque que às vezes vocês inventam umas coisas do nada. Porque inventa. Soroterapia. Essa aí já é charlatanismo. Mas Essa aí foi já uma é invenção, entende? mesmo. Tipo assim, Nossa. eu vou passar um soro pra esse povo ficar aqui, pra esse povo me encher o saco. Eu tenho certeza que foi Mas criado essa aí desse foi jeito. uma invenção para ganhar dinheiro. Né? É? E é uma prática, inclusive, só um parênteses, proibido pela Anvisa. Tá? Sim. Mas, por exemplo, ontem eu peguei uma prescrição que a paciente estava com a vitamina D de quase 40 e a médica passou prescrição de vitamina D. E aí eu falei assim, então, você sabe que você não tá com a vitamina D baixa, né? Mas eu entendo o lado da médica, muitas vezes, mas ela só esqueceu que ela tava falando com a paciente minha. E aí eu falei, pode cancelar. Porque não faz sentido pelo exame, né? Não que eu estava influenciando na conduta médica, mas são coisas que você tem uma conversa ali com o cliente e pela lógica não funciona, né? Sim. Agora, falando sobre isso, a gente tem a frustração da alta performance que a rede social nos dá, mas como que você vê o caminho que a gente está hoje, em 2026? Você está há 6 anos de carreira? 6 anos de carreira. Como que foi, lá 6 anos atrás, nós não tínhamos isso, tá? Essa autocomparação na corrida, a gente tinha, mas era uma forma muito mais tolhida. Hoje, a gente tem um boom, todo mundo sabe o que é correr, todo mundo sabe o que é pace, todo mundo fulano acorda às 4 horas da manhã e enfim, a gente tem várias críticas sobre isso. Você não precisa acordar 4 horas da manhã pra ser corredor. Mas se você quiser também, problema é seu, né? Mas não só da corrida, eu falo alta performance do trabalho. Da vida. As pessoas, por exemplo, pensar uma pessoa que trabalha no corporativo, a alta performance é gigantesca. Se você não fizer um Ironman agora, no LinkedIn você tá fora? Você tá sabendo dessa? Corporativo, inclusive. É verdade. Eu nem sabia. Esposa do corporativo. Tem alguém que já fez um Ironman antes? Você conhece? Se a pessoa fez, tá vendo? Eu fiquei sabendo desse boom do LinkedIn por um paciente meu falou, eu acho que eu vou fazer um Ironman. Eu assim, mas por quê? Nada. Da onde Porque ele veio precisa isso? se provar, porque ele precisa se Se provar você que deu ele dá conta do conta. Ironman, você dá conta da vida. Não Você é dá assim, conta. gente, que funciona. Não é assim. Inclusive, Ironman é muito difícil. Inclusive, Deus você me precisa livre, de horas gente. de treinamento. E aí, isso virou hype. Isso virou hype dentro do corporativo.
isso virou hype dentro do mundo das finanças, isso virou porque a geração Z agora, a geração G não, a geração saúde, ela tá assim, se você tem saúde, é porque você faz um Ironman, e a gente sabe muito bem que não tem nada a ver, muito pelo contrário, o Ironman ele não proporciona, alto nível de desempenho e performance, não está ligado à saúde, vamos fazer esse parêntese, e isso gera uma pressão extrema, uma ansiedade gigantesca. A gente vive num mundo ansioso, a gente vive num mundo que é tudo a tempo. Eu entendo as pessoas querem emagrecer 10 quilos em um mês, porque se a blogueira consegue, ela também consegue. Entendeu? E aí você se torna insuficiente, incapaz, porque você não conseguiu. Insuficiente, incapaz, uma pressão externa, uma ansiedade. Como que você vê isso daqui a alguns 5 anos? Daqui 5 anos, pelo que a gente tem hoje. Não dá pra prever o futuro, não é evidente, tá? Mas assim, o que você tem visto hoje, desde quando você começou, ao momento que a gente tá, daqui um tempo, assim? Eu vou te dar um exemplo sobre mim, usando a melhor, como diria, o melhor paciente, eu mesma, né, de alguma forma. Eu sempre fui uma pessoa, nunca fui uma menina magra. E aí, eu tenho 30 anos, quer dizer o quê? Eu li Capricho. Pra quem não Garota sabe... Capricho, Taylor Swift. E Taylor Swift, eu sou muito várias, todas as tatuagens são da Taylor Swift. Eu tô ligada, inclusive, tá aqui na nossa pauta, Taylor Swift. E aí, eu fui invadida por esse movimento que naquela época era de extrema magreza. Então esse movimento da magreza agora é simplesmente um retorno, porque as coisas sempre voltam. Então, eu sei que em algum momento isso ia voltar. Eu fui muito impactada disso na época. Por ser uma adolescente, principalmente, assim, me descobrindo, sabendo o que eu gosto, entendendo meu corpo, entendendo, tipo assim, será que algum menino na escola vai olhar pra mim porque eu não sou magra? Porque na revista diz que eu preciso ser magra. Porque na revista e hoje a gente tem isso ainda. E aí hoje em dia as pessoas ficam chocadas que dizem isso na internet, mas na revista dizia, gente. Na revista falava já que era realidade antes. Tinha dieta pra você emagrecer, pra você ter o corpo da Taylor Swift. A Taylor Swift teve anorexia muito pelo problema que ela teve na época. Então, eu enfrentei muito isso. A gente poderia dar vários exemplos de atrizes famosas que, inclusive, tem o mais novo caso da Maiara Maraíza lá, que tá com alopecia, né? Depois olha isso. Né? E aí, eu sempre fui muito impactada nisso. Eu tive transtorno alimentar por muito tempo. Hoje em dia, eu não faço uma dieta mais restritiva por entender que eu tenho transtorno alimentar. E logo depois que eu passei pelo meu processo do câncer, eu tive muita dificuldade de emagrecer. Pela questão que eu tive com câncer na tireoide. Então, eu descobri o câncer porque eu engordei 10 quilos em 2 meses. E eu descobri, gente, pelo meu personal, porque ele virou pra mim e falou assim, na época, você não tá fazendo nada, porque você só engorda. E aquilo lá me deixou muito mal, porque eu falei, então eu preciso procurar um médico. E foi assim que eu descobri meu câncer, gente, porque o cara falou que eu tava, tipo assim, fazendo tudo errado. E aí eu descobri, e eu tenho muita dificuldade, óbvio que depois que eu descobri o câncer, eu emagreci o que eu engordei na época. Mas hoje em dia eu não sou uma pessoa magra, esse não é meu objetivo da vida, ter um corpo na magreza. E ontem eu vi até um post não sei se você conhece as meninas do Pace delas, a Mariana, de São Paulo, ela é muito legal. Ela fez uma maratona pesando 80 quilos. Pra realidade hoje da internet, isso é impossível, porque as pessoas falam que você precisa emagrecer. E ela Quanto mais leve, melhor, gente. Sabe que não e aí ela mostrou que o RP dela foi quando ela teve 80 quilos. E aí ela tava falando sobre isso, assim, eu não preciso ter o corpo perfeito pra correr, eu preciso ter o corpo pra correr. RP é recorde pessoal. Desculpa. E isso vai muito no que eu acredito hoje em dia. O meu corpo faz eu fazer coisas que eu não imaginava. E isso me deixa extremamente feliz. A Taylor Swift fala uma frase que é uma das músicas da Taylor, né? Que é fico mais velha, mas nunca mais sábia. Sim. E isso vai muito de encontro com o que a gente está falando agora. A gente tem os mesmos problemas de antes. Sim. A verdade é que agora é uma apresentação diferente. E aí, antes da revista, eu comprava de 15 em 15 dias. A Capricho era de 15 em 15 dias. Então eu ficava 15 dias com aquela revista. Meu sonho era aparecer na Capricho. Meu sonho era ser a menina da galera do Capricho. Você pegou a época da Capricho? Você acha que a gente é diferente de idade? Bota a mulinha do coice assim. E aí a gente aprendia a fazer tudo na revista, né? Então eu acho que hoje a internet ensina isso tudo pra gente. Então às vezes a gente esquece que existe esse movimento de diferentes formas. Eu acho que a internet hoje em dia ela é perigosa no sentido que as pessoas esboçam a opinião delas. Na Capricho todo mundo lia, aí na escola a gente comentava e ficava ali. Então você nunca saía da sua bolha. E eu acho que isso
Você tinha a bolha da sua escola e das suas amiguinhas da rua, por exemplo. Se você brincasse na rua, na igreja, independente. Hoje em dia, não. Você tem acesso à menina do outro lado do mundo. Que tem opiniões completamente diferentes. Que vivem, às vezes, as mesmas coisas. Então, eu vejo que o problema do futuro, às vezes vai ser o problema que a gente vive agora, só que de diferente jeito. Porque eu acho que hoje a gente vive o mesmo modelo que a gente enfrentava, por exemplo, na revista Capricho com as blogueiras. Mas aí a gente tem um boom que é o boom do tempo, que foi o que você falou. Hoje em dia, o tempo, ele virou uma coisa muito preciosa. E a blogueira tem o tempo de sobra. A gente não. A gente precisa trabalhar, a gente precisa cozinhar, a gente precisa fazer as coisas. E aí, essa parte, ela tem um corte na rede social, porque a blogueira não vai mostrar o outro lado dela. E aí, a gente quer, igual você falou, você quer acordar cedo, 5 horas da manhã, igual a Manocity, fazer seu devocional, mas, cara, você acabou de chegar do trabalho meia-noite. Em casa, porque você pegou 2 conduções, você vai usar aquela pessoa como exemplo da sua vida. Cliente meu que anda 3 horas pra ir trabalhar. E aí, essa pessoa não anda, essa pessoa às vezes tem um motorista. E aí a gente esquece, eu sei, eu entendo, eu atendo adolescentes que às vezes falam assim, queria a vida do fulano, se eu tivesse a vida do fulano eu ia ser mais feliz. Não, você não ia ser mais feliz, ou você não sabe da vida do outro. E hoje em dia, antigamente a gente tinha acesso à revista, a gente via a vida do outro, tinha esse distanciamento. O problema da rede social pra mim, Pauli, é que o distanciamento não existe mais. Eu acho que eu posso ser a Virgínia. Amor, você não pode ser a Virgínia. Não pode. Você não é ela. Então, assim, ela conta pra gente no stories dela que você pode ter a vida dela. Se você acha, você acompanha a revista Capricho, né? No passado, hoje em dia não existe mais. Se você é da época da Capricho ou da época da Virgínia, não é desculpa pra você não se inscrever no nosso canal. Sim. Você pode simplesmente apertar no inscrever, colocar o sininho, deixar um comentário aqui. Deixa um comentário aqui, qual época que é a sua? Se é Virgínia ou Capricho? Se era mais afetada ou não era mais afetada? E outra coisa, a gente vai deixar também o link na nossa descrição sobre o A Vida é Corrida, pra vocês poderem acompanhar os vlogs da Erika, a Erika chorando na Janeiro Branca, a Erika sorrindo. Eu xingando, eu xinguei a prova inteira, Exatamente. gente. Eu tava nessa prova, mas eu te vi só no começo. Lógico que eu sofri. Não, mas a gente se encontrou. Você fez 10, não fez? Fiz os 10. E aí não parava de subir, né? Não parava. Não, eu acho é falso plano aquela prova, bonita. Eu acho que foi a pior prova que eu já fiz na minha vida, sabe? A prova foi difícil mesmo, eu achei difícil. E aí, qual que é o X da questão? Você vai se inscrever no canal dela, vai se inscrever no nosso. E também vai comentar aqui qual a época que você era, da Capricho ou a época da Virgínia, ou se você pegou as duas épocas e qual que você gosta mais. Eu gosto mais da época da Capricho. A nossa época, a nossa geração tá pegando a Virgínia. Tá. Entendeu? Ela pegou as duas fases. Ela pegou as duas fases. E aí eu acho que a gente tá esquecendo. Se vocês comentar, é 30 mais. A gente é vai 30 saber mais. 30 mais. É 30 mais. Com muito orgulho. E aí eu entendo, no dia do Janeiro Branco, aparece no vlog, eu encontrei um cara no meio da prova e ele me deu parabéns por eu estar correndo acima do peso e estar mais rápida que ele. E aí eu olhei pra Juliana, a gente grava e eu falo assim, obrigada. E aí ele falou assim, não, mas seu tempo tá muito rápido pra uma pessoa do seu tipo. Aí eu olhei pra Juliana e falei assim, meu amor, meu RB é mais rápido isso aqui, porque hoje eu não tô com vontade. Mas as pessoas pré-julgam que alguém precisa ter uma coisa. Mas isso... precisa estar dentro do padrão, é como se você E aí eu estivesse acho fora do que, padrão. é igual você tava falando assim, seus pacientes procuram, pessoas me procuram que, tipo, eu preciso estar de um jeito pra eu conquistar as coisas que eu quero. É a qualquer custo. É isso, As e esse é o pessoas problema querem hoje. Então, assim, eu entendo as pessoas às vezes ficarem chocadas, tipo, não, mas você corre. Eu já escutei isso dentro da minha assessoria. De, tipo assim, parabéns, você tá correndo com o seu peso. Tipo, obrigada. Tipo, sim, eu estou correndo com o meu peso. Meu objetivo não é performar. Meu objetivo é completar. Exato. É fazer uma coisa que eu antes, igual eu falei, eu antes olhava as pessoas fazendo e falava, eu nunca vou fazer. E aí, gente, uma coisa que eu quero falar para as pessoas, você não precisa justificar, eu não justifico isso para as pessoas, eu não conto a minha história. Aliás, se você, me desculpa, mas se você é uma pessoa que já fez esse tipo de comentário, isso aí é tipo perguntar pra pessoa que você nem conhece, nunca viu na vida, se fulano quer ter filho, você nem sabe se fulano tá com problema de engravidar, que coisa indelicada, não seja indelicada, não seja esse tipo de pessoa, vamos dar lição de moral pras pessoas, porque assim, se a sua mãe não te ensinou, nós estamos te ensinando, não seja indelicada, sabe, às vezes eu ouvi umas coisas e falo assim, às vezes eu, como polinutri e minha cabeça doida, pra quem não sabe, eu tenho diagnóstico de TDAH desde criança.
às vezes eu tenho... Às vezes por isso a cabeça não fica em silêncio quando você tá correndo. Não fica. É por isso, Não pelo TDAH. Não fica, minha cabeça nunca dispara, dispara, ela nunca para. A cabeça do TDAH, ela não desliga. Não para, a Maria não sabe, ela manda calar a boca às vezes, porque ela não dá conta mais de me ouvir falar. Mas o ponto aqui é, não seja indelicada, não seja esse tipo de pessoa, se coloca no lugar do outro. Você gostaria de ouvir, sempre que você for falar alguma coisa, fala assim, será que eu gostaria de ouvir isso? Acima do peso. Cara, você não sabe o processo da pessoa, você não sabe como que ela tá ali. Eu, como Nutri, lido diretamente com essas questões. A Érica já veio de um transtorno alimentar, ela luta contra isso. Ter transtorno alimentar não é algo que você fala assim, eu estou curada. Não, você sempre vai carregar aquilo. Pra sempre. Então, assim, você sempre vai sair desse lugar. As pessoas, eu trabalho com vários clientes que têm transtorno alimentar, e você pode ter transtorno alimentar sem você nem saber, porque você tem um mínimo de consciência. Eu tô nervosa agora porque eu fico puta com esse trem, sabe? Você que tá acima do peso. Cara, sabe coisa que a minha paciente, a minha amiga, né? Paciente. Ela é minha paciente também, mas ela é minha amiga. E a gente tava correndo, ela falou assim, você dá bom dia pra todo mundo. Eu falei assim, é porque às vezes as pessoas tá ali porque ela tá obrigada pra melhorar a saúde dela. Às vezes um bom dia vai ser muito bom pra ela. Então assim, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí se a pessoa tá... Eu só quero dar bom dia. Sim. Entendeu? Poucos cachorros na rua. E aí, por isso que eu te falei, às vezes quando as pessoas me parabenizam, tipo assim, nossa, você não liga, né? Você posta. Um dia uma menina virou pra mim e falou assim, eu te admiro porque você posta o seu pace do Strava. A cara da minha esposa aqui. E aí eu assim... É porque eu não corria. Então, assim... É porque eu tô no Strava. E se você pode postar, eu também posso. Eu não preciso ter o pace 6 pra eu ser feliz. Exato. Pra você se orgulhar de você. Sim, eu já... Gente, é isso. Igual eu contei, eu não caminhava direito. Eu cansava. Eu terminava o Parque Sabiá cansada. E é sobre isso. E hoje em dia, eu já terminei o Parque Sabiá em 30 minutos. Pra mim é tipo assim, quê? Eu fiz 5 km em 30 minutos. Eu coloco assim na régua e falo assim, não. Eu já fiz o exercício de fazer o parque pensando na vida da pessoa. Tipo, o que a pessoa tá... Às vezes eu falo assim, cara, às vezes aquela pessoa ali, ela tá aqui só porque às vezes na casa dela tá muito ruim. Às vezes aquela pessoa tá ali só porque ela tá fugindo do sedentarismo. E só dela estar aqui já é um grande E aí, avanço. Paulo, eu acho que essas pessoas afastam as pessoas do esporte. Exato. Não só a corrida, mas de todas as outras coisas. Então eu entendo quando às vezes algum cliente chega pra mim na clínica e fala que tem vergonha de chegar na academia e não saber. Isso acontece demais. E aí isso acontece comigo. Eu fiz personal muitos anos e eu fiquei com... Ela teve uma época que ela tava reformando a academia, ela cancelou todos os personagens dela. E aí eu falava pra Mariana, eu falei assim, então, agora eu vou ter que ir pra academia sozinha. Eu não fui por muitos meses, eu só corria porque eu tinha vergonha de fazer, porque as pessoas me conheciam. Eu falava assim, cara, eu vou fazer tudo errado, sem ela eu vou fazer tudo errado. Porque eu tenho problema de cabeça e as pessoas não vão entender. Entendeu? E aí, tipo assim, quantas vezes eu, que trabalho com fitness, porque a gente trabalha, que treinei por anos, tinha vergonha. Sabe, uma coisa que eu mais tenho, eu falo assim, nossa, que bom que a pessoa tá ali. Sim. Sabe, eu tenho muito essa empatia, porque eu trabalho com isso e sei que pessoas que sentam na minha mesa sentem isso. E eu fico tão feliz, porque quando esse dia chegou uma menina na academia que ela treina, a gente sempre se esbarra e a gente conversa, porque eu falei, sou muito extrovertida, então eu converso com todo mundo. Então eu sei da vida de todo mundo de algum jeito. E aí ela falou assim, eu comecei a correr aqui. Quando eu não sei, eu fico querendo saber. Inclusive. Aí ela falou assim, eu comecei a correr porque eu vi você dá conta. Eu falei assim, e aí esses dias eu vi ela correndo, eu falei, parabéns, olha que coisa linda. Beleza, né? E aí ela, nossa, Érica, mas eu fiz em 45 minutos. Eu falei, mas você fez, onde você não correu? Exatamente. E aí eu acho que é isso, assim, porque a fulana no Instagram corre 23 minutos, 5 km. Então eu preciso fazer 23 minutos, 5 km, senão eu não corri. Exatamente. E aí o problema da vida tá se tornando isso. Então eu vejo muitas pessoas adoecidas. Como é que é a frase que a gente falou no começo? Esse é o seu grande problema? Esse é o grande problema da sua vida, você não correr. Então eu vejo isso e eu vejo que as pessoas estão transformando, o hobby em um problema. E um negócio. Em um negócio. E tipo assim, calma, isso aqui você não começou isso por quê? Eu vejo isso muito na assessoria. Eu comecei isso porque isso faz bem, mas as pessoas tendo crise de ansiedade por conta de treino. Tipo assim, isso aqui você começou pra você ficar bem. As pessoas estão tendo crise de ansiedade por causa de treino? Sim. Porque não conseguem, né? Sim. É que no meu consultório aparece, tipo,
a Teve gente uma fala blogueira sobre aqui de dieta. Uberlândia que postou que ela teve uma crise de ansiedade porque ela não conseguiu os 21 km. Aí a gente vai ter que falar depois aqui. Eu conheço? Não sei, acho que sim. Hum. E eu achei Que ótimo. preocupante, porque eu fico Muito preocupada, tipo assim, preocupante. ela falou assim, e aí a frase que ela usou no vídeo eu achei mais impactante. Ela, como que eu vou contar pras pessoas no Instagram? Ela postou isso? Postou. E aí eu fiquei, eu Nossa, fiquei... terapia. E ela falou que ela faz terapia. E eu falei assim, ó, e aí eu achei problemático, as pessoas estão tentando levar a corrida pra terapia, que era uma coisa que ela começou a fazer, porque às vezes a terapeuta dela falou pra ela fazer bem. Olha o que a gente tá transformando. Entende? Aí a gente tá começando a levar a corrida pra terapia, sendo que a corrida antes era uma coisa corrida é terapêutico, tá, gente? Não é terapia. Não é terapia. Não posso isso, Vamos pelo amor de corrigir Deus. essa, exatamente. É, Corrida é uma forma de te ajudar. terapêutica. Exatamente, pra te ajudar a você ir melhor na terapia. Isso. Não Aí o que as existe pessoas uma estão coisa transformando? A corrida num problema da terapia. Minha terapia diária. Não, amiga, sua terapia diária, você refletir Mas aí, sobre as olha, suas eu vou coisas. falar um problema social aqui, que é muito do que como eu enxergo o construcionismo, a vida, que é a minha abordagem. A gente vai falar sobre sua verdade aqui agora. Que é esse problema, você vai ver as mulheres fazendo, porque as mulheres não têm hobbies. Socialmente, tá? Isso é uma pesquisa, as mulheres não têm hobbies. E aí, o que acontece? Quando a corrida entra na vida dessas mulheres, a corrida vira um hobby. E aí, vira pressão, porque a mulher parece que não sabe viver as coisas sem pressão, tá? O homem, você vai conversar com um homem, ele nunca vai te falar isso. Provavelmente, se aparecer Caladinho. 1% dos homens vão reclamar isso, porque os homens, gente, eles têm uma naturalidade de viver os problemas que vocês não têm noção. Às vezes, eu falo que a gente tem que aprender com os homens algumas coisas, como eles lidam com os problemas. Porque a mulher, ela problematiza tudo mesmo, porque a gente automaticamente problematiza. Então você vai ver esse problema da ansiedade, da comparação com o peso nas mulheres, porque isso é um problema social das mulheres. Então, O homem, ele sofre em silêncio. o homem tem hobbies, Paulo. Você pergunta pro homem, ele tem um monte de hobby, ele lista pra você, assim. E a corrida vira um hobby dele. Agora, pra gente, não. A corrida vai virando uma coisa. E aí eu vejo muito isso como um problema. Eu vejo que as mulheres estão transformando a corrida nesse grande hobby, e isso vai virando um problema, porque é a única coisa que você tem. Então, eu vejo isso como um grande problema social, sabe? Exato. Um grande problema social. Eu vou abrir esse as ponto. mulheres, error 404, coloca aqui. E as mulheres, elas já vivem essa pressão gigantescamente, né? Tipo, as mulheres, elas precisam performar no trabalho, porque os homens ganham mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Tem muita gente que trabalha com minha esposa, mas assim, No corporativo, que me acompanha, inclusive, mas assim, a minha esposa, graças a Deus, ela é, eu admiro ela, tá? Admiro todas as mulheres, mas admiro mais minha esposa, né? Porque eu casada. Aí ela, por exemplo, dentro do corporativo, da onde que ela trabalha, ela é basicamente a única do Brasil, né? Mas a gente é pouco também, né? Poucas mulheres. São poucas mulheres no ramo dela. E quanto que ela tem que se provar por ser mulher? provar. E aí você fica se pensando, ela precisa se provar muito mais do que uma outra pessoa, que uma outra pessoa de outro gênero. E aqui a gente não tá militando, mas aqui a gente tá falando a realidade que acontece dentro do corporativo. Gente, não tem como fazer essa coisa de tipo Isso é assim, sempre vamos questionada. trabalhar todas um homem e a mulher no mesmo balaio. Não tem dá, como. não dá. Gente, a gente precisa separar, Precisa. porque essa separação ela já existe. Exatamente. Não existe igualdade de Exatamente. gênero. Não existe. Não existe. Não tem Polêmica. como, Exatamente. então... Quando a gente coloca isso na ponta do lápis, isso traz muito problema comportamental para as mulheres. Sim. Comportamental de alimentar. Por exemplo, mulheres gastam menos energia do que homem. Então, dentro Mulher de uma... menstrua. Exatamente. Dentro de uma relação, por exemplo, quando você vai atender casal, uma relação hétero, eu sempre falo, as quantidades são diferentes. Então, por favor, Não faça consuma igual. a mesma coisa. Então, se você, por exemplo, se um casal, olha o bug que eu vou dar na cabeça de vocês. Se vocês saem pra comer um hambúrguer, vocês pedem o mesmo hambúrguer entre um homem e uma mulher, sim. isso pra você pode ser muito mais problemático do que pra ele. Sim. Entendeu? Porque homens naturalmente gastam até 400 calorias a mais só por existirem. Não é só por existirem. Quantas vezes você deve ter existe uma escutado assim? Meu fisiologia. marido emagreceu, eu não. Nossa, isso é péssimo dentro do ramo do casal, porque por isso que a gente tem estratégias dentro do manejo ali pra não virar essa discussão dentro do casal, né? E aí eu sempre falo assim, cara, vai acontecer isso, porque ele vai gastar mais energia pela própria fisiologia, homens têm mais músculo.
E assim, graças a Deus, a gente também tá vindo de uma... Ainda existe muita dificuldade dentro da relação na questão do emagrecimento feminino. A gente sabe sobre isso, nós estamos aí em números alarmantes, mas graças a Deus a gente tem também uma boa parcela, a gente precisa falar, que tem entendido muito bem, tem sido companheiro nessa parte, de entender que não é a mesma coisa. E que a mulher também precisa compreender isso de ambos os lados. E dentro do construcionismo social, que é a sua abordagem, me fala como que é essa questão da mulher com corpo, do transtorno alimentar. Me conta um pouco mais da tua abordagem, de como que você lida com isso dentro do consultório, tanto da corrida quanto dos transtornos alimentares. Atende casal? Você atende casal? Não. Mas atende mulheres que estão no relacionamento, Sim. ou homens que estão no relacionamento. Sim. Eu gosto de... Não dá pra mulher ficar se comparando muito com o homem nesse ponto, por isso que eu fui falando disso, que o construcionismo a gente fala muito sobre as construções sociais. Então, por isso que eu falei, não tem como eu falar da minha visão, porque a gente tem que ter a visão de que nós, mulheres, somos diferentes dos homens. Então, existe essa diferença em todas as questões sociais. No trabalho, igual você disse, no relacionamento. As mulheres não são as mesmas coisas que os homens, elas não querem as mesmas coisas. Exatamente. Então, elas buscam as mesmas coisas, mas você não vai ter a mesma coisa, porque um homem tem objetivos diferentes. O negociável da mulher é diferente do negociável do homem. Então a gente começa a ver todas essas diferenças. Se a gente não cuidar dessas diferenças, a gente não consegue cuidar do problema. Então, às vezes, quando chega um problema, sei lá, vou dar um exemplo da ansiedade. Eu preciso trabalhar como que a pessoa construiu essa ansiedade na vida dela. Então eu preciso entender a construção de ansiedade, de trabalho, de relacionamento, de amizade, de família, para essa pessoa. Porque cada pessoa tem uma construção. Então, a minha abordagem a gente vai fazendo esse destrinchar. Então, eu vejo isso muito na corrida, por exemplo. Eu vejo mulheres, muita gente brinca comigo, porque eu treino muito na esteira. Então, as pessoas falam, por que você treina na esteira? Gente, eu sou mulher. Exato. E aí, eu não posso correr a partir de um certo horário. Érica, por que você não pode? Gente, eu não vou nem explicar isso, né? Pra mim é meio coisa assim. Mas as verdades precisam ser ditas. Eu posso acontecer todos os tipos de crime. Tem um vídeo da Valerie, não sei se você sabe a Valerie. Sei, do tênis certo lá, né? Ela fez um vídeo na Maratona de São Paulo, acho que do ano passado, de quantos homens inscritos na maratona e de quantas mulheres. Tinham muito mais homem. E aí ela começou a perguntar pros homens por que eles achavam isso. E aí eles, tipo assim, não sei, as mulheres, ela perguntou pras mulheres por que elas achavam, porque elas não têm tempo. Elas têm o tempo que elas têm, às vezes, é 8 horas da noite. terceiro Uma serviço. mulher, 8 horas da noite, não pode correr na rua. Ela não pode correr na rua, ela vai correr Dependendo na de onde que ela mora, ela não pode. Se ela morar dentro do condomínio fechado, vai ser mais fácil. E ainda assim é perigoso. E ainda assim é perigoso. Então, tem todas essas coisas. E se a gente não cuidar dessas coisas diante da minha abordagem, a gente não consegue cuidar do problema. Porque às vezes uma pessoa tá falando de um problema no trabalho, e se a gente não vê, por exemplo, igual a sua esposa, que ela é a única mulher no trabalho, e aí ela chega pra mim e me conta o problema no trabalho, e eu não olho pra isso, eu não acho que eu tô olhando pelo problema. Porque às vezes as pessoas estão olhando pra ela porque ela é a única mulher no trabalho, por isso que às vezes ela tá sofrendo algumas coisas nesse trabalho. Então, se a gente não olhar pra isso, social, a gente não consegue enxergar. Ou então, do outro ponto, só tem mulher no trabalho. Só mulher no trabalho. Exatamente. Só tenho... Eu faço um exemplo. Eu faço um esporte que 90% das pessoas que fazem esporte é homem. Sim. Eu faço o meu trabalho que 90% das pessoas são mulheres. Eu estou tentando emagrecer e 90% do problema de tentar emagrecer é feminino. Sim. E entendeu? aí, eu vejo hoje em dia muito uma questão de, tipo, as mulheres estão tendo menos amigas. Porque a gente se compara e a gente diminui as nossas... Não tem sororidade. Aquele negócio que lançou lá na época... Do BBB, da Manu Gavassi. Manu Gavassi falou que, porque não sei o quê. Não existe sororidade, sabe por quê? Porque a gente se diminui. Gente, quantas mulheres vocês admiram? Me coloca aqui quantas mulheres vocês admiram. Eu faço questão de saber tudo da vida das minhas clientes, porque eu admiro muitas delas. Porque eu me coloco no lugar delas e falo, cara, essa mulher faz 1 milhão de coisas. Meu Deus, tem alguém me ligando sem parar aqui. Essa mulher faz 1 milhão de coisas. E assim, cara, se eu me coloco no lado dessa mulher, não é fácil pra ela. Não é fácil. Essa mulher estudou pro concurso, ela é mãe, ela é filha, ela é professora universitária, ela é não sei o que. Cara... E hoje em dia, por exemplo, a minha clínica, eu atendo muitos homens. Eu até brinco assim, não sei porquê, né? Porque antes eu achava que eu não ia atender homem. Eu tive essa fase na minha graduação, eu falava assim, eu não vou atender homem. Mas hoje em dia eu atendo e são problemas diferentes, porque eles olham os problemas diferentes. Então, se a gente também não olhar
pelo cliente que chega. Eu falo assim, que todo cliente que pra mim aparece, eu sou uma Érica diferente. Porque ele me exige uma coisa que às vezes outra pessoa não me exige. Exatamente. Então, a gente é assim também. Sim. Na sua vida, por exemplo, você é uma poli com a sua esposa, que às vezes você é com seus amigos diferentes. Sim, Isso não quer várias dizer que- versões. Várias versões Não da significa gente. que eu sou falsa com os meus amigos e nem falsa com a minha esposa. É que cada ambiente exige um comportamento diferente. Sim, a gente tem, óbvio, a nossa essência, o que a gente é, o que a gente acredita, os nossos E cada pessoa valores. te desperta uma coisa diferente. Sim. E aí a gente precisa entender isso. Isso muito a minha abordagem a gente cuida. Qual que é o seu valor como pessoa? E as outras coisas a gente vai sendo de Montando. acordo com o que aquilo lá é pedido. Então, por exemplo, eu sou uma Érica na corrida que às vezes eu não sou na minha vida Aham. pessoal ou com as outras coisas. Então, cada lugar me exige um pouco. Exatamente. Então eu gosto, a minha abordagem faz muito sentido pra mim, porque acho que pra quem não sabe quem é psicologia, a abordagem molda o jeito que a gente vê o mundo. Então, eu vejo o mundo a partir disso. Ah, Érica, você é psicóloga toda hora? Sim e não, vou responder sim. Por quê? Você que tá assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, você faz terapia? É verdade. Conta aqui. E qual abordagem, comenta aqui, por favor. E qual abordagem você acha? Porque muita gente faz terapia e não sabe nem qual abordagem que é. Não. Eu já vi isso. Eu pergunto, eu falo, qual abordagem Mas que às é? vezes eu acho sim que a pessoa precisa se reconectar com a pessoa. Você sabe qual abordagem você usa? É. Você sabe qual abordagem usa na sua terapia? Comenta aqui, por favor, também. Se não souberem, nós vamos... Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas eu acho que elas nem sabem muito o que é. A mais pela curiosidade, porque muita gente acha que só é TCC e psicanálise, né? Não, TCC tem é terapia tudo, comportamento cognitivo comportamental. Mas hoje em dia Que existe- trabalha mais com estratégia. Isso, aquela coisa mais tarefas e tudo mais, mas bem objetiva. E eu falo que é válida todas as terapias que são aprovadas, viu, gente? Tem pelo outras amor de Deus, né? aí que estão meio famosas Pode que elas não falar, são não, aprovadas. pode falar. Constelação familiar É, não é terapia. terapia. Não é comprovado cientificamente. também não é. Não é. Reiki não é terapia, Não por é, favor, gente. obrigada. A Mariana, assim, ó. É assim, às vezes alguém vira pra mim e fala assim, nossa, mas eu faço reiki, o que você acha? E aí é o que eu falo, é isso, assim. Você acredita? Crença, gente. Crença todo mundo tem, eu respeito. Porque a gente tem que respeitar o que o outro acredita. Respeitar. Só que aí você não vem me falar que isso é terapia. Exatamente. Reiki é uma crença. Você acredita que aquilo lá é uma energia. A gente tá falando de energia. Então, a energia, se você acredita se ela existe ou não. Tem gente que acredita que usa a energia dos alimentos, então... Então, é isso. Então, eu falo assim, a gente tem que ir na terapia que faz sentido pra gente, com a psicóloga que a gente gosta, com o psicólogo que a gente gosta, do jeito tipo que a de gente gosta. dieta que ele pega uma pedrinha, Ai, aí meu Deus aonde do que a céu. pedrinha vai, aí é o que ela O come. charlatanismo tá em todas as Tá em profissões, todas né? as... Eu acho isso eu acho lindo. sensacional. Eu acho Oh, isso lindo. maravilha. E aí eu vejo que isso é uma dificuldade, né, pra quem tá na internet, igual você, igual eu. De distinguir. Quando eu tenho que produzir conteúdo como psicóloga, eu não gosto, viu, Paulo? Eu acho que eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho uma birra de psicólogos que ficam postando. Faça isso. Esse aqui, ó, 5 passos pra Mas você a internet te acabar com a ensina. sua ansiedade. A Não internet te ensina você a cagar regras. Isso chama cagar regras dentro do marketing. E dentro do marketing existe um fator lá emocional. Se você Aham. não cagar a regra, as pessoas, isso gera menos autoridade. Quando eu fui fazer um site, o cara me falou assim: ah, desse jeito você não vai captar cliente. Aí eu falei pra ele: esse é meu jeito. Se chegar gente desse jeito, com esse aí, tá ótimo pra mim. Agora, se a pessoa não gostar, gente, que bom, ela vai achar outro psicólogo que vai fazer sentido pra ela. Exatamente. Eu não vou fazer o que as pessoas estão achando que eu preciso fazer, porque eu preciso fazer isso. Exatamente. Então, não, pra mim, a minha visão de Érica, tá? Eu tô falando, minha visão enquanto pessoa, Érica, psicóloga, eu não acredito que existe uma psicologia nesse sentido. Só que tem gente que acredita, divulga, Exatamente. né? A gente tem gente aí que tá postando Tem vídeos que e ganhando respeitar, clientes. mas o que a gente não respeita é charlatanismo. Eu não respeito. Não Eu dá pra respeitar. Não dá pra respeitar. Tem umas coisas que chegam assim que eu falo assim, a própria soroterapia que a gente comentou é Aham. charlatanismo. Vamos falar de uma coisa que não é charlatanismo, mas as pessoas, porque existe isso, né? As pessoas, existe o que não é charlatanismo, mas as pessoas pegam o que não é, distorcem, aplicam igual Sim. charlatanismo. Por exemplo, a própria medicação para emagrecimento. As pessoas, então se você quer emagrecer 20 quilos, vamos jogar a dose máxima, você vai desnutrir, soroterapia, e aí você Interessante, né? Ninguém tá vendo de onde veio a dose, né? Mas a Não. vacina do Covid, as pessoas têm medo. Já é, não, Então, assim, antivacina sim, mas O Monjaro do Paraguai. dentro do pneu do caminhão, pode E olha, ver. eu tenho uma amiga que é médica, ela Não quer vir no podcast, não? ela não mora aqui, ela pode mora em ser São online. Paulo. Vou ver com ela.
Tá, vê E aí ela veio me falar que ela dá plantão, né? Ela é plantonista. O quantidade de gente passando mal por conta de caneta. E assim, a caneta, ela é um medicamento para obesidade. Mas se você não tem obesidade e quer emagrecer pra praia, você tá sendo... Olha, e eu vou trazer um ponto. Eu comecei a usar porque meu endócrino me passou, porque eu precisava... Porque o câncer me deu diabetes, né? Diabetes. Inclusive, só um parênteses antes de você trazer esse ponto. Todas essas medicações, elas são hipoglicemiantes. A medicação, inclusive, ela surgiu para diabetes, tratamento de obesidade, tratamento de diabetes. Tanto o tipo 2 de maneira geral, tipo 1 mais, em alguns casos mais raros, porque não é esse o caso. E aí, quando a gente está pensando nisso, eles descobriram que o aumento da dosagem trabalhava no emagrecimento. Sim. E aí são medicamentos, inclusive, a caneta emagrecedora é um termo, já a Sociedade Brasileira de Obesidade, ela já está trabalhando sobre isso, porque não é para ser usado o termo caneta emagrecedora, senão você aumenta o estigma sobre isso, e além disso são medicamentos anti-obesidade. E aí a partir do momento você começa a dar uma mudada no que as pessoas pensam, mas pode continuar. E aí eu comecei a fazer um tratamento logo depois que eu tive, porque eu não podia ficar no nível de diabetes que eu tava. Se eu tava alto, ponto pra ficar diabética, entende? Pré-diabetes alto. É, muito alto. Então meu médico falou assim, olha, a gente vai precisar entrar com uma medicação. Então primeiro eu usei outras medicações sem ser o Wegovy, que foi no caso que eu usei. E aí a gente foi diminuindo. E aí a gente precisava de, sei lá, dar uma acelerada, porque eu não posso ficar... Porque, pra quem não sabe, né, se a pessoa tá diabética, pré-diabética, aumenta o índice de ter câncer, principalmente o câncer que eu tinha. Então, como eu... Vocês estão vendo que vai muito além do seu emagrecimento para biquíni? Então, eu precisava ter saúde, eu não poderia ficar... Isso auxiliava no tratamento meu de não ter o câncer de novo, porque eu ainda não tô residente ainda. Então, eu ainda posso ter o câncer. Então, eu não posso. Então, eu tô, assim, na margem, né? E aí, a gente foi fazer o uso da caneta, a gente pesquisou se a caneta, às vezes, poderia me prejudicar. Eu comecei, Paulo, eu durei 2 meses, minha tireoide aumentou muito. Então, isso com a minha médica, eu acompanhando com 2 médicos, me olhando, eu fazendo exame, gente, toda semana. E ainda assim, e aí a gente teve que suspender, entender que não dá pra usar. Cada corpo é um corpo. Então, cada corpo é um corpo, gente, por isso não existe fórmula mágica. E tem profissional inventando programa de emagrecimento junto com canetinha pra todo mundo. E é isso. Gente, a gente precisa desconfiar de tudo que alguém fala assim, ó, receita de bolo. Eu falo assim, receita de bolo. Funciona só pra técnica de laboratório. É isso. E aí, o restante da vida, até pra assim, eu parar de ter ansiedade, eu não sei o que. Não funciona. Não é assim. Então, assim, o meu processo, eu tenho médicos, gente, que são incríveis, assim, meus médicos são pessoas excepcionais. Eles só queriam me cuidar e, assim, eu no começo fiquei muito receosa de usar caneta, porque eu fiquei assim, nossa, eu não sei se eu quero, mas a minha médica falou assim, a gente precisa tentar, Érica, porque essa é a nossa... Tem pacientes que, inclusive, eu falo, vamos no endócrino, porque às vezes a pessoa tem uma indicação muito forte, existe questões de ruído alimentar. Eu já fiz esse encaminhamento para o endócrino. Vamos conversar com a endócrino, porque pode ser uma indicação e pode ser muito benéfico para você. Mas aí a pessoa fala assim, mas eu queria, porque tem um estigma. Putz, eu vou usar isso. Não, calma, respira. É uma indicação para você, é um tratamento. E aí eu acho que quando a gente está acompanhado, por isso que eu acho que é importante falar isso aqui. A gente precisa estar acompanhado, independente do tratamento que a gente vai fazer. Então, eu sou uma pessoa que tem acompanhamento até hoje, porque eu ainda não estou em rescisão do câncer. Então, a gente precisa acompanhar. A nossa ideia não é que eu emagreça e tenha tantos quilos e não sei o quê, porque eu preciso sair. Não é isso. A nossa ideia ali é que eu não tenha câncer de novo. Então, esse é o principal, a minha saúde. Exato. E aí é isso que me fortaleceu muito, sabe? E no final das contas, é tudo sobre saúde, né? A nossa saúde emocional, a nossa saúde física, é todo um conjunto. E assim, o que eu quero dizer para você e para você que está nos escutando é que fica esse alerta, né? Se a pessoa te vende uma promessa de curar sua ansiedade, de curar os seus problemas de família, de curar o seu emagrecimento, a solução dos seus problemas, é charlatanismo. A gente vê isso em qualquer instância, tanto de religião a emocional, quanto a nutricional. E eu fico muito triste, Polly, porque as pessoas que caem nisso são as pessoas que estão em vulnerabilidade. Exato! Uma coisa, saúde integrativa não existe. Há uma especialidade da medicina que é vendida aí, hormonologia não existe. Mas aí, o que o cara faz? Ele chega e fala assim, você precisa de repor testosterona porque tá baixa. Hormonologia, entendeu? E aí,
você cai mais um golpe, porque é uma E eu vulnerabilidade da entendo, mulher. sabe por que eu acho que as pessoas estão caindo muito nisso? Porque as pessoas estão carentes. Então, cara, Elas precisam de... As pessoas querem um acompanhamento de perto, as pessoas querem uma coisa rápida. E eu acho que isso é muito uma carência social que as pessoas estão tendo, sabe? Exatamente. Então eu vejo muita gente cair nisso por não tá bem mesmo. Exatamente. Então às vezes eu se nem você- julgo, sabe? Às vezes a Exato. gente olha assim e fala assim, ai, fulano faz isso, que às vezes fulano posta, né? O povo posta, né? Fazendo todo esse tipo de coisa. Tomar E aí- aqui, ó, a mãozinha cheia de A mãozinha, cápsula. é. Ai, E aí eu olho assim, eu fico assim, nossa, mas Nossa, às vezes você- a pessoa, ela tava em vulnerabilidade. sim, e ela e caiu e nisso. ela foi. E os meus maiores, os maiores exemplos disso, eu tenho cliente que já passou na mão desses médicos Sim. e que era vulnerabilidade. São os clientes mais vulneráveis que eu tenho. E se você precisa de profissionais que te acompanhem de maneira correta, a Erika tá aqui, tá? Ela trabalha com o construcionismo social. Se você gostou de tudo que a gente falou aqui, é só você procurar a Erika. Ela vai te atender, ela vai entender suas necessidades. Uma excelente profissional, nós só trazemos aqui profissionais que a gente realmente acredita no trabalho. Eu vou acompanhar a Erika há muito tempo. Então eu recomendo assim, ó, de carteira assinada, vocês procurarem terapeuta, terapia, problema emocional, se resolve na terapia. Não é você correndo 5 vezes, 5 horas no dia, não. A gente falou muito sobre corrida aqui. Você precisa estar com problema de saúde que relacionado à alimentação, emagrecimento, esporte, qualquer coisa. Se você precisa, não é no Google que você vai achar. Ou no chat GPT. No Google você acha informações muito importantes, mas você não sabe o que fazer com essas informações. Sim. Então, se você precisa de uma estratégia direcionada, nós estamos aqui para poder te ajudar. Tanto eu quanto a Erika, é só você nos procurar os nossos arrobas, a nossa equipe vai estar pronta para poder te atender e para que você possa fazer parte do nosso time e de profissionais que te acompanham lado a lado. E é com isso que hoje a gente se encerra esse podcast, dizendo que se você precisa de ajuda, não tenha medo, não se compare com pessoas que muitas vezes não sabem nem metade da tua história, que nem te conhece e que às vezes você quer se colocar num lugar que não é para você. A vida é corrida, mas ela pode ser muito mais do que a corrida. Você é muito mais que isso. E quero deixar aqui, quero que a Erika deixe uma mensagem final pra gente sobre o que você entende dos próximos anos da corrida, sobre o que você gostaria de deixar para as pessoas que correm, para as pessoas que que estão passando por transições de vida, de carreira, de tudo, relacionado a isso, que as pessoas que estão literalmente tentando, né? Eu quero primeiro te agradecer Muito pelo obrigada. convite. Eu me senti muito honrada de estar aqui. O convite, o prazer é todo meu ter você aqui. Eu sempre falo que todo convite que eu recebo é fruto muito do que eu construí, como eu falei. Eu acho que as pessoas têm acesso a mim, acesso à minha história, porque faz sentido para elas. Eu acho que a gente está aqui porque faz sentido para as duas. Então eu sempre falo isso. Eu Muito agradeço. obrigada por você ter aceitado, ter doado o Sim. seu tempo. Obrigada. Nós temos uma lembrancinha no final, mas que você possa nos acompanhar também, né? A Sim. pessoa que está ouvindo, para que você, se você não tiver o nosso acompanhamento, para que você tenha pelo menos as nossas carinhas aí na sua rede social, Sim. pessoas que falam um pouco de verdade e ciência. Sim. Mas me deixa aí uma mensagem final pra gente. Eu acho que a mensagem final que eu tenho é que a vida é corrida, mas a vida é um processo. Então, tenha calma com o seu processo. Às vezes você está passando por um momento muito difícil, ou às vezes não está passando por um momento muito difícil. Mas às vezes a gente tem pressa. Eu acho que o que a gente falou aqui, que toda hora a gente tem pressa. Eu tenho pressa, a Polly tem pressa, e a gente esquece que às vezes o processo é agora. E a gente precisa viver o processo. Então eu gosto muito dessa ideia. E a vida não é linear, gente. A gente tem a ideia de que a gente tem uma ideia hoje que daqui 5 anos eu vou ser daquele jeito. Mas a vida não é linear. E é isso que é bom da vida. Às vezes agora você está passando um momento difícil, você não vai entender que isso é bom agora. Mas quando você entender que bom que a vida não é linear, isso às vezes vai te acalmar. Então, leva pra isso, a vida não é linear, as coisas não são perfeitas, as coisas não têm uma resposta certa. Então, procure ajuda, como a Polly disse, você não precisa passar sozinho. Você não precisa só ir ao caminho das redes sociais pra dar conta. A sua solução não tá na rede Não. social. E, gente, a gente é ser humano, a gente precisa de gente. Gente cura gente, tá? Então, foca muito nisso. Por isso que não é que eu sou contra as IAs nem nada, mas a IA não é gente. Ela pode ter sido feita por gente, mas gente cura gente. Só outra pessoa vai te escutar como você deveria ser escutado. Então, cuide de você. Então, acho que é essa a minha
É uma honra receber a Érica aqui, uma pessoa tão importante pra gente. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Nós trabalhamos sempre em parcerias aqui e vamos nos ver muito aí na corrida, na vida, porque a vida é corrida. E me lembra só as 2 frases que eu quero deixar gravado na cabeça das pessoas. É esse mesmo o seu problema de hoje? Esse é o problema da sua vida? Esse é o problema da sua vida e a hipocrisia e a frustração andam junto, tá? E Então, terceira, a vida não é linear. a vida ela não é linear. Aí, ó. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima, porque com Beijo, certeza gente. a gente vai se ver mais vezes aqui no podcast, eu faço questão. Sim. Beleza? Obrigada. Obrigada. Bora. Amor do céu, eu tô morrendo de fome. Tadinha.